Olá, galerinha do quarto ano! Vamos aqui para a nossa aula de matemática da semana e vamos dar continuidade a um conteúdo maravilhoso que são os sólidos geométricos. Temos muito a aprender nessa aula, até mesmo porque as aulas passadas já aprendemos algumas características desses sólidos, mas hoje vamos aprender coisas diferentes. Isso mesmo, os sólidos geométricos têm uma imensidão de coisas neles que podemos observar de diferenças, semelhanças, coisas que podemos observar no dia a dia, porque assim, a matemática ela está no nosso dia a dia e através dos sólidos geométricos também podemos perceber no nosso ambiente esses elementos, tá bom? Então hoje, pessoal, vamos trabalhar aqui com os sólidos geométricos. Especificamente, vamos trabalhar com as planificações, certo? Vamos ver aqui o que a nossa habilidade do dia nos refere. Aqui, a nossa primeira habilidade é relacionar um sólido geométrico, prisma reto e pirâmide, a planificação de suas superfícies e vice-versa. Mas também vamos identificar semelhanças e diferenças entre cubos, quadrados, paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos. Na verdade, cubos, quadrados, paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos, porque tem uma associação aí nessa duplinha aqui de elementos, tá bom? E vamos conseguir identificar dentro da nossa aula tudo isso. Mas, antes de tudo, trago a vocês esse lembrete da nossa aula que eu sempre coloco, que é para vocês estarem sempre com os seus materiais a postos, aí caderno, estojo, fazer as anotações importantes, tirar aquelas fotos, estar concentrado a cada momento, né? E fazer o registro da sua aula. Pessoal, antes de iniciar aqui um pouquinho sobre a nossa aula, que eu já dei aqui a dica que vamos trabalhar com planificação, eu quero que vocês relembrem um pouquinho aí o que trabalhamos na aula passada sobre os sólidos geométricos. Vocês conseguem lembrar? Estamos em uma nova aula, já trabalhamos muita coisa até aqui, mas o que a gente aprendeu não pode ser esquecido, então temos que sempre estar lembrando. Por isso que eu peço para vocês estarem anotando, tirando as fotos, os prints, para ir lá dando uma olhada e relembrando aí esses conceitos. Na aula passada, trabalhamos muito sobre os sólidos geométricos, exemplificando a questão do poliedro e do corpo redondo. Tenho certeza que vocês saíram daquelas aulas com conhecimento garantido. Mas hoje, na nossa aula de sólidos geométricos, vamos trabalhar a planificação. E eu começo a minha aula do dia perguntando a todos vocês o que é planificação. Vocês sabem o que é uma planificação? Hein? Olha só a nossa imagem. Vê se vocês conseguem identificar que dentro de cada planificação, dentro de cada sólido geométrico transparente, eu tenho uma planificação. Eu vou trazer um conceito aqui para vocês conseguirem identificar. Imagine aí que vocês têm uma caixa da pasta de dente de vocês. Da próxima vez que vocês forem abrir a pasta de dente, vocês peguem essa caixa e vocês vão fazer uma seguinte observação. Vocês vão abrir ela naquelas dobrinhas, bem direitinho, e vão deixar ela bem plana, colocar em cima de uma mesa e vocês vão observar. Aquela caixa, para ela ser montada, ela precisou ter algumas características para concluir aquele formato, que caberia uma pasta de dente dentro, né? E vocês vão observar quais características são esses, que sólido geométrico, quando ela está montada, ela forma, e como é a sua planificação aberta. Certo que tem algumas diferenças que a gente vai perceber aqui no dia a dia e nas nossas aulas, tá bom? Olha, vamos entrar aqui no conceito de planificação, porque nada melhor do que trabalhar a teoria antes de praticar. Isso é muito importante, eu vejo isso como um ponto muito importante e vocês precisam
compreender um pouquinho sobre essa teoria. Vamos aqui para, na verdade, o conceito do que é planificação. Observem mais uma vez essa imagem e eu tenho 3 sólidos geométricos. Eu tenho o cubo, o cone e uma pirâmide tá parecendo que é uma pirâmide de base quadrada. Ainda não dá para observar, mas eu creio que seja. Olha só, gente, mas eu tenho aqui na frente, em azul, uma planificação de um desses sólidos. Pela cor, vocês já vão dizer que é do cubo, e é do cubo realmente. Mas precisamos entender que esse formato, essas características, elas nos levam a pensar em um cubo. Por quê? Porque a planificação ela está sendo formada com vários quadradinhos, e eu consigo visualizar de uma forma ampla todas as partes desse cubo quando ele está planificado. Vamos aqui para o conceito. A planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido, apresentando todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em 2 dimensões. Vamos mais além, pessoal. Olha aqui um exemplo. Então, pessoal, vamos aqui visualizar a imagem de um dado. Com certeza, vocês já tiveram contato com este objeto em algum momento da vida de vocês. E observem esse dado aqui, ele está planificado. Na sua planificação, conseguimos observar todas as suas facetas, todas as suas faces. Observem que conseguimos visualizar o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. Olha aqui. A planificação ela nos permite visualizar todos os lados do sólido geométrico de uma única vez. E não é isso que acontece com a imagem aqui da planificação desse dado? Não conseguimos aqui visualizar todas as faces de uma única vez? E por que que isso acontece? Porque ele está planificado. Agora, se a gente for olhar para o dado aqui montado, que nos refere ao cubo, a gente não consegue ver o que está por trás. Não é isso? No caso aqui a gente visualiza o lado que tem 6 pontinhos, o lado que tem 4 e em cima que tem 5. Está faltando alguma coisa, não é isso? E está por trás. No caso, porque o sólido geométrico ele está montado. No caso aqui da planificação, a gente consegue observar porque está desmontada, está planificada, está aberta, como vocês conseguirem entender, tá bom? Então vamos aqui. Olha só, aqui também eu tenho o exemplo também da planificação do cubo, com coresinhas diferentes que vocês conseguem aí observar. Vamos aqui, pessoal, continuando no conceito de planificação. O que você consegue observar na imagem, mais uma vez, hein? Você consegue observar a planificação de um cubo. Aqui está num formato diferente, a planificação que nos refere a um cubo, tá bom? Então, se eu montar toda essa caixinha aqui, eu vou conseguir formar o cubo? Vou sim, vou conseguir montar a caixinha direitinho, tá bom? Pessoal, observem aqui. Como vamos trabalhar com as planificações, e o nosso foco hoje também é os prismas e as pirâmides, né? Vamos conhecer o que são, na verdade, esses prismas e essas pirâmides. Já até apareceu para vocês aqui. Vamos observar a primeira imagem, onde a gente tem aqui algumas bases verdes, e vamos analisar o que é o prisma. Hoje eu vou fazer vocês entenderem o que são prismas. Aqui embaixo eu coloquei, note que os prismas possuem 2 bases iguais. Olhem para a imagem. Está pintada de verde somente as bases. Vamos olhar essas bases. No prisma triangular, eu tenho 2 bases, consequentemente, são bases triangulares. Elas são idênticas, elas se repetem, tem aqui uma embaixo, tem outra em cima, e essa é uma característica essencial. Toda vez que vocês olharem para um sólido geométrico e vocês perceberem que essas bases se repetem, tem uma embaixo, tem outra em cima, elas são iguaizinhas, bonitinhas, então vocês, sem erro, pode dizer que se trata de um prisma, tá bom? Vamos ver aqui um prisma quadrangular. Aqui, olha, a base se repete
eu já observo que a base forma um quadrado. E tem aqui também um prisma hexagonal, que a base de baixo é igual à base de cima. Por que é chamada de hexagonal? Porque tem 6 ladozinhos aqui. Se eu for contar cada linha que foi usada para formar essa base, eu vou usar elas 6 vezes aqui na minha imagem. Então, note que os prismas, eles possuem bases iguais. Primeira dica, olhei, tem base igual? É prisma. Aí depois a gente identifica que tipo de prisma é. E o que vai nos dizer o tipo de prisma é a sua base. Prisma de base triangular, prisma de base quadrada, prisma de base hexagonal e por aí vai, tá bom? Olha aqui, então concluindo, além das bases iguais, todos os prismas possuem faces retangulares. Vou provar para vocês agora. Observe aqui que a gente já aprendeu sobre as bases. As bases dos prismas, elas são iguais. Vocês vão perceber em todos esses elementos aqui de baixo, em todos esses sólidos. E vocês vão observar também que em toda a lateral do prisma, eu vou ter faces retangulares, ou seja, vai formar faces no modelo de um retângulo. Então, ao redor de cada prisma aí, de cada modelo de prisma que você está vendo, você vai ter retângulos. Pode ser que eles alterem no tamanho, no caso aqui do paralelepípedo, né, que é o prisma quadrangular aqui. Então, pode ser que um lado seja um retângulo mais largo do que o outro, mas sempre vai ser faces retangulares. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Agora vamos aqui conhecer um pouquinho também sobre as pirâmides. Olha só, já vimos aqui as características dos prismas, agora vamos entender o que são as pirâmides. Para vocês devem até ser mais fácil associar, porque vocês vão logo lembrar aí das pirâmides do Egito, né? Olha aqui, já temos algumas imagens e vamos entender melhor. Perceba que o número de lados da base de uma pirâmide é igual ao número de triângulos que aparece na sua planificação. Como assim, professora? Observem aqui. Eu tenho o desenho de uma pirâmide. Se vocês conseguirem observar bem, essa pirâmide ela vai ter uma base quadrada. A base, gente, é fundamental para determinar as características de um sólido geométrico, tá bom? Então, vamos observar a base dessa pirâmide. Ela é uma pirâmide e tem uma base quadrada. Olha só como é fácil dar o nome dela. É uma pirâmide de base quadrada. Simples assim. Eu olho, eu visualizo um sólido geométrico. Esse sólido geométrico é uma pirâmide. Depois eu olho para a base, identifico a característica da base e dou o nome completo dela. Agora, olha aqui do lado. Do lado eu tenho uma planificação desta pirâmide. Olha como eu consigo identificar que a base é quadrada. E quando eu digo, né, que a base ela determina o número de triângulos que vai ter essa pirâmide, é porque se a base é quadrada e quadrada vem de 4 lados, então, consequentemente, a quantidade de triângulos que eu vou ter aqui ao redor da base são 4 também, tá bom? Não tem como colocar 5 triângulos aqui, nem 3, porque 3 vai ficar faltando, e 5 tem condição não, né, gente? Então, ó, 4 lados, 4 triângulos. Lembrem dessa característica também que é essencial aqui para entendermos sobre a planificação de pirâmides. E logo aqui, vamos entender que pirâmides são poliedros que têm uma base e faces triangulares. Ao contrário, lá dos prismas, que os prismas têm 2 bases. A pirâmide só tem uma e converge tudo para um único ponto, olha. Então, é uma característica assim, que não dá nem para falhar quando a gente olha. Vamos observar aqui a imagem abaixo, essa mais azul claro aqui para vocês observarem. Olha só, o que eu quero dizer para vocês é que esses poliedros, que são as pirâmides, elas possuem uma base. No caso aqui eu tenho uma base no formato triangular, não é isso? E todas as suas laterais são formadas por triângulos. E a quantidade desses triângulos vai depender do formato da sua base. Vamos aqui dar um nome, olha como é fácil. Aqui eu tenho só pirâmides, eu já sei que aqui são pirâmides. E eu vou dar um nome de acordo com a sua base. A primeira pirâmide, vamos aqui. Pirâmide de base triangular, porque a base é um triângulo. Pirâmide de base quadrada, porque a base é um quadrado. Pirâmide de base pentagonal, porque a base é um pentágono. Pirâmide de base hexagonal, porque a base
é um hexágono. Olha só como é fácil dar o nome das pirâmides. Nada difícil, viu, gente? Então, vamos aqui continuando. As pirâmides também podem possuir bases diferentes, como a gente já viu, que podem ser triangulares, quadradas, pentagonais, entre outras. A planificação também depende da base da pirâmide, assim como o número de faces, vértices e arestas. Isso aqui vocês vão aprender também. As pirâmides do Egito, por exemplo, possuem base quadrada. Olha aqui uma curiosidade. Então, o que a gente já viu é que as pirâmides têm base diferente. Aqui na figura 1 é quadrada, na 2 é um retângulo, na 3 é um triângulo e na 4 é um hexágono, né? Então, vocês já conseguem identificar, saber a diferença e as semelhanças entre os prismas e as pirâmides? Eu acredito que sim. Vamos aqui treinar um pouquinho. Observe os polígonos abaixo. Quantas figuras de cada um é preciso para formar a planificação mostrada na imagem ao lado? Aqui não é eu, gente, é um, viu? Observe os polígonos abaixo. Quantas figuras de cada um é preciso para formar a planificação mostrada na imagem ao lado? Qual a imagem ao lado? Ali, a planificação. Eu já vi aqui que é um prisma de base triangular. Vamos olhar para a planificação e vamos identificar aqui quais as formas geométricas eu preciso para formar aquela planificação. Quando eu definir isso, eu consigo identificar qualquer planificação, reconhecer qualquer sólido geométrico. Eu olhando para a imagem, eu consigo ver triângulos e retângulos. Então, vamos lá. Quantos triângulos eu vou precisar? Bom, se trata de um prisma, a base se repete, então eu vou precisar de 2. Quantos quadrados? Não tem nenhum. Retângulo, eu consigo visualizar 3 retângulos na minha planificação. Pentágono, nenhum. E hexágono, nenhum. Certo? Isso aqui é para o prisma de base triangular. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Também aqui, olha, vai ficar esse errinho aqui, mas é a mesma questão daqui por diante, só vai mudar aqui a planificação, tá bom? Agora a gente tem o cubo. O cubo é o nosso queridinho, né? A gente conhece bem. Temos o cubo aqui, ele planificado, ele todo aberto num único plano. Então, vamos ver. Quantos triângulos eu preciso? Nenhum, não estou vendo nenhum triângulo nessa planificação. Quantos quadrados? Professora, quadrados tem 6. Retângulos? Nenhum. Pentágono? Nenhum. E hexágono? Nenhum. Olha só, então, para o cubo eu só vou precisar de figuras geométricas quadradas para formar. E a quantidade exata são 6, tá bom? Vamos aqui para outra planificação, que é a nossa pirâmide, tá bom? De base quadrada. A gente já conseguiu identificar essa base aí que está fácil de analisar. Quantos triângulos eu preciso? Bom, de acordo com a base, que tem 4 lados, eu vou precisar de 4 triângulos. Quadrado, bom, a base é quadrada, eu só vejo uma, então vou precisar só de uma base. Retângulo, nenhum. Pentágono, nenhum. E hexágono, nenhum. Fácil assim. Vamos para o nosso próximo exemplo. Temos aqui um outro prisma. Professora, a senhora identifica rápido, né? Lógico, gente, já vi que as bases são iguais, já sei que é um prisma. E aqui eu vou só analisar as suas características e identificar fácil assim. Vamos olhar para o nosso prisma. Olha só esse prisma. Ele tem triângulos? Não. Ele tem quadrados? Quadrados, 4 lados aqui iguais? Não. Ele tem retângulos? Tem, ali ó, na posição diferente do que está aqui na imagem, mas são retângulos. Quantos retângulos tem essa imagem? Bom, eu consegui identificar 6. Pentágono? Pentágono não tem nenhum, então 0. E o hexágono tenho 2, né? Um em cima e o outro embaixo. Lembrando que pentágono vem de 5 ladinhos aqui e hexágono de 6, viu? E olha só, se a base é um hexágono que possui 6 ladinhos, então a quantidade de retângulos que vai ter ao redor desse sólido geométrico também vai ser 6. Certo, gente? E vamos aqui para 2 questões para a gente treinar um pouquinho, tá bom? Olha só a imagem. Qual coluna tem a quantidade correta
de polígonos necessários para montar uma planificação de um prisma. Então, aqui pode ter imagens a mais, a menos, ou a imagem, a quantidade correta. E eu já dei a dica, eu quero a quantidade correta para montar o prisma. Lembrando que o prisma tem as bases iguais, então a gente vai perceber isso aqui nas imagens. Olha só, a figura 1, eu tenho 2 triângulos. Se eu tenho um triângulo, eu precisaria somente de quê? De 3 retângulos. Então, está sobrando um aqui na F1, não é o que eu quero. Vamos aqui na F2, eu tenho 2 quadrados, então vou precisar de 4 retângulos. Então faz sentido. Mas vamos analisar a F3. A F3 eu tenho um pentágono. Se eu tenho um pentágono, eu iria precisar de 5 retângulos. Mas aqui na minha coluna eu só tenho 4, está faltando 1. E na F4, aqui a F3, né, o pentágono em rosa. Vamos aqui para F4, marronzinha, né, que inicia aqui com o hexágono. O hexágono que tem 6 lados, então eu precisaria de 6 retângulos para ir montando essa figura, né, esse sólido. Então, de acordo com a minha análise, a coluna que mostra corretamente a quantidade de polígonos necessário é a F2. Olha aqui a F2. Se eu tenho 4 lados, tenho 2 bases, então eu vou precisar de 4 retângulos. E assim eu vou formar que sólido geométrico? Resposta certa, coluna F2. Eu vou formar aqui o prisma de base quadrada, né? Esse prisma aí também a gente conhece como paralelepípedo, como bloco retangular, né? Mas vamos focar aqui na palavrinha prisma por enquanto, porque é o nosso foco. Vamos aqui. Escreva os nomes das pirâmides de acordo com as planificações enumeradas. Planificação 1, tudo aí é pirâmide, né, gente? Vamos olhar agora para a base. Tem base triangular, quadrada, pentagonal e hexagonal. É só a gente unir o nome pirâmide com o nome da base. Então, planificação 1, eu tenho a pirâmide de base triangular. Planificação 2, eu tenho a pirâmide de base quadrada. Planificação 3, eu tenho a pirâmide de base pentagonal. E a planificação 4, eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Vocês percebem que o nome é até grande, mas ele é fácil de ser dado de acordo com as características de cada pirâmide. É só olhar para a sua base, que eu já sei que aí tudo é pirâmide, então vou olhar para o quê? Para o diferencial. E o diferencial de cada um, nessa situação aqui, são exatamente as bases, né, pessoal? E aí, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Vocês conseguiram aí entender sobre a nossa temática? Vocês conseguiram aí perceber as diferenças entre prismas e as pirâmides? Vocês conseguiram entender o que é realmente uma planificação? Hein, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje e é com esses conceitos prontos, acabados aí, que vocês devem sair dessa aula, porque vamos já entrar em uma aula de questões para a gente interagir e aprender muito mais sobre essa temática. Lembrando aí sobre os nossos conceitos de prismas, as bases se repetem, né? E na sua lateral é formado por retângulos. Lembrando aí das pirâmides, as pirâmides elas são formadas por uma base e os lados dessa base determinam a quantidade de triângulos que essa pirâmide vai ter. Pode ter, assim como os prismas, bases triangulares, bases quadradas, bases pentagonais, hexagonais, e tem outras também, que já ganham aí mais complexidade. E precisamos entender cada uma. Vocês perceberam aqui que conseguimos dar o nome aí desses sólidos geométricos sem muita dificuldade. Basta a gente observar aí as suas características e também as suas diferenças. Assim conseguimos identificar o que é o que não é em cada situação. Simples assim. Gente, vou deixar vocês com essa frase. Comece onde está, use o que você tem e faça o que você pode. Então, cada um aí de casa fazendo o que pode, só não pode ficar parado, tá bom? Fico por aqui. Um forte abraço da professora Gleiciane Gomes e até a próxima aula. Tchau, tchau!